Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. Aula de hoje nós vamos tratar sobre os cordados, tá? Vamos ver que nessa escala evolutiva nós temos aí um aumento da complexidade dos animais. Então nós vimos antes os invertebrados, que são ali os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, etc. E aí nós vamos agora entrar nessa seara mais complexa aí dos animais com coluna vertebral e outras características mais. Vamos que vamos. Primeira coisa, jovens, nós vamos tratar aqui das características básicas dos cordados, tá? Que é notocorda, eles têm uma notocorda, tá? Eles são triblásticos, deuterostômio, simetria bilateral, epineuro e celomados. Ave Maria, não entendi nada, calma, vem comigo. Primeira coisa, o que é uma notocorda? Olha só, notocorda é uma estrutura semelhante a um tubo, uma mangueira, que nós temos aqui abaixo do tubo nervoso, tá? Contendo uma matriz gelatinosa envolvida por um tecido conjuntivo fibroso, tá? Presente pelo menos durante parte do ciclo da vida desses caras, nós vamos ter essa notocorda. Tá? Claro que a maioria vai perder essa notocorda, mas os cordados eles possuem essa notocorda. Tá? Então aqui nós temos um tubo nervoso, tá? E aí aqui a notocorda. Notocorda aí é essa estrutura muito importante para os cordados, é a definição dos cordados, tá? Outro ponto são triblásticos. Triblástico, ora, isso aqui a gente já viu antes, né? Triblástico, quando você tem ali, por exemplo, três camadas, tá, de células. Você tem um ectoderma, que é a mais exterior, uma mesoderma, tá, e uma endoderma, que são as células, o tecido mais interno ali, essas camadas de célula. Então isso é um triblástico. Tá? Diblástico é quando você tem só uma ecto e uma mesoderma. Tá? Outro ponto aqui, quando você tem o que a gente chama de celoma, os celomados, você tem uma estrutura aqui revestida pela mesoderma. Então isso que é um cara celomado. Então os cordados, eles são triblásticos, porque ele tem uma mesoderma, endoderma e ectoderma, e a cavidade interna aqui, que é o celoma, ele é revestido somente pela mesoderma. Então isso é um celomado. Tá? Isso aí. Deuterostômio. O que é um deuterostômio? Deuterostômio é quando nós temos a primeira cavidadezinha ali da blastocele. Tá? Imagine que um espermatozoide fecundou um óvulo, ele começa a dividir. Você vai ter uma bola de célula em algum momento, e essa bola, em algum momento, ela vai formar um primeiro buraco, tá? Que é o blastóporo. Então, essa primeira cavidade, esse primeiro buraco aqui, que é o blastóporo, se for nos protostômios, ele vai dar origem à boca. E se for um deuterostômio, ele vai dar origem ao ânus, esse primeiro blastóporo aqui. Então, os animais mais complexos, esse blastóporo dá origem ao ânus. Tá? Então, deuterostômios. Então, todo cordado é um deuterostômio. Tá? O que mais? Simetria bilateral, tá? A gente já sabe também o que é uma simetria bilateral. Nós temos simetrias radiais, quando você pode cortar em duas metades iguais um animal em vários planos, né? Você tem, sei lá, você faz um corte aqui, ainda você tem duas metades iguais. Faz assim, você tem duas metades iguais. Você corta assim, você ainda tem duas metades iguais. Então isso é uma simetria radial. Você não tem um plano de corte só que gera duas metades iguais. Você tem vários. Enquanto que na simetria bilateral só existe um e não mais do que um corte que você faz e tenha duas metades iguais. Tá? Então isso é uma simetria bilateral. Tá? Um peixe vale para simetria bilateral, bilateral humanos. Tá? Aqui é uma simetria radial. Isso aqui pode ser um quinidário, né, pelo jeitão dele. E alguns são assimétricos, por exemplo, as esponjas. Tá? Beleza? Epineuro. O que é o epineuro? Epineuro é uma camada externa de tecido conjuntivo que rodeia um nervo periférico. Então tá aqui um nervo e ele é envolto aqui pelo epineuro, que é essa camada de tecido conjuntivo, tá certo? E celomados a gente já falou antes, tá? Todos os cordados eles têm que ter isso aqui, jovem. Notocorda,
fenda faringiana, um tubo nervoso dorsal e uma cauda pós-anal. Todo cordado tem que ter isso, professor? Todo cordado tem que ter isso. Nós humanos somos cordados, professor? Somos cordados. E onde está a minha fenda faringiana? Eu não tenho mais uma fenda faringiana. Não, você não tem mais. Tá? E você também não tem mais uma cauda pós-anal, embora nós tenhamos vestígio dela ali, né? Mas essas fendas aqui, elas são perdidas ao longo do nosso processo de crescimento ontogenético. Então, o que importa aqui é que em algum momento da sua vida você teve essas características aqui presentes. Tá? Pode ter sido quando você era um embrião, tá? Você ainda tinha ali as fendas faringianas, tá? Então, notocorda, fenda faringiana, um tubo nervoso dorsal. O nosso tubo nervoso, ele se transforma depois, né, no que a gente conhece como a medula. Meu Deus, calma. Medula óssea não é, né? Nós temos a medula espinhal, tá? Onde vai passar ali o feixe de nervos. Então, isso é no nosso dorso. Dorso quer dizer costas, tá? Então, isso está mais para o nosso dorso. Nosso tubo nervoso é no dorso e não no ventre, que seria a barriga, tá certo? E uma cauda pós-anal. Então, filo dos cordados, tá? Fendas branquiais na faringe, tá? Alguns cordados permanecem com essas fendas, que são os casos aí dos peixes, ok? Nós temos aqui o tubo nervoso dorsal, a notocorda, que ela pode desaparecer em alguns, tá? Uma boca e um ânus, logo o nosso sistema digestivo é completo, tá? O intestino, o estômago, o coração, etc. Isso aí. Adiante. Então, é o maior filo na linha do deuterostoma, ele compreende dois grupos, o filo cordado. Os protocordados, que são os cordados inferiores, tá? Que ele é dividido em dois subfilos ainda, que é o urocordato e o cefalocordato. O urocordato é também chamado de assídeas, e os cefalocordatos são os anfióxos, que parecem um peixezinho, tá? E o vertebrado, que são os cordados superiores, né? Que são subfilo aqui, vertebrata, que é o que nos interessa muito nessa aula. Veja, aqui, olha, então, olha só, uma revisão zona aqui do que a gente viu, né? Lembrando que a estrela do mar aqui, ela é uma deuterostômia, né? Aqui nós temos o surgimento do notocorda, ok? E a notocorda, ela está presente nos cefalocordatos, que é esse anfioxo, e no urocordato, que é esse tunicado, que parece parece um coral, né? Parece um dos grupos dos corais ali, dos quinidários, mas não. Ele é um pouquinho mais complexo, tá? Também nós vamos ter ali o surgimento de vértebras, e aí nós estamos já falando dos peixes, lampreias, tá? Mandíbulas, porque alguns peixes eles são agnatos, ou seja, eles não têm mandíbula, que é o caso da lampreia, tá? E aí quando você tem mandíbula e um esqueleto mineralizado, aí sim nós vamos ter os peixes, no caso os condrictes, que é o tubarão, raia e quimera. Tubarão, raia e quimera são os condrítios, o endoesqueleto deles é do tipo cartilaginoso, enquanto dos outros peixes aqui nós temos o endoesqueleto ósseo, tá? Então você tem alguns peixes aqui, diferenças, peixe com nadadeira raiada, tá? E aí você já vai ter pulmões e derivados de pulmões, tá? E aí você vai ter o selacanto, que é um fóssil, um peixe fóssil vivo muito antigo, tá? Você tem as nadadeiras lobadas aqui, no caso selacanto, tá? Alguns peixes pulmonados, com pulmão, ok? Que daí você vai ter também os membros digitados, com dígitos, no caso aqui os anfíbios, são os rãs e salamandras, e aí você vai ter um ovo amniótico que determina a exploração terrestre, que no caso seriam os répteis. Os répteis são divididos aí em tartarugas, serpentes, crocodilos, e as aves também estão entrando aqui nessa dos répteis, porque eles são amniotas, tá? Possuem um ovo, e é muito importante, com amnion, que a gente vai ver lá para frente. E aí depois, quando você tem o leite, as glândulas mamárias, nós temos os mamíferos, tá? Então, olha a complexidade aqui do nosso querido reino animalia, tá certo?
só parte dele, não é todo ele, como você bem sabe, tá? E aí, os cordados invertebrados. Um deles é esse urocordado aqui, que são as assídeas, tá? Apresenta mais ou menos 1.250 espécies, são marinhos, larva livre natante, ou seja, a larvazinha sai nadando por aí, ela não fica parada. Tem uma notocorda na sua fase larval, tá? Fendas faringianas desenvolvida, é um animal filtrador, esse cara, e o adulto ele é céssio, ele vive em colônia, ele fica lá paradão, tá? Olhando mais de perto esse cara, olha só, uma larva de tunicado, que é um girinozinho desse cara aqui, tá? Ele é livre natante, no qual todas as 4 características principais dos cordados são evidentes, ou seja, ele tem uma notocorda, tem um tubo nervoso dorsal, e ele tem fendas faringianas, tá aqui, elas, tá? E tem uma cauda pós-anal. Então, essas características estão presentes de um cordado, estão presentes na larvazinha desse cara. Tá? Que depois que ele cresce e fica adulto, ele fica lá paradão e filtrando os que está passando por ele, tá certo? Muito bem. E ainda, nós temos aqui os cordados invertebrados, você tem um outro subfilo que é o cefalocordado, que é esse anfioxo aqui, ó. São marinhos, águas quentes e rasas, tá? Pequenos, corpo comprimido, desenvolvimento direto, ele parece um peixezinho, tá? Ele tem uma notocorda persistente no adulto, tá? Tá aqui ela, ó. Fendas faringianas, tá aqui as fendas, e são filtradores e trocas gasosas, ele usa essa fenda para isso. Reprodução sexuada dioico, o que é o dioico? Que ele tem sexos separados, tem macho e fêmea em indivíduos diferentes, tá? Fecundação é externa. Jogam ali os óvulos, os espermatozoides e se encontram na água, tá? E aí, uma questãozinha só para a gente aquecer os tambores. Os animais do filo cordata apresentam pelo menos alguma etapa do seu ciclo de vida, tubo neural, uma notocorda, tá? Tubo neural também é conhecido como tubo nervoso dorsal, fendas faríngeas ou faringianas. 3 exemplos de animais pertencentes ao filo cordata são, ora, lombriga, caracóis, insetos. Sério, lombriga? Não, cara. Lombriga pode ser um plateuminto ou um nemateuminto, não é um cordata, tá? É um invertebrado, ele faz parte lá do... ele pode ser um nemateuminto, um plateuminto, então não faz sentido, não tem nada a ver com cordato. Um caracol, ele também não é um inseto, ele também não, porque o inseto ele é o quê? Ele é um artrópode, tá? Centopeia, Ophiurus jacaré, não. Centopeia, Ophiurus jacaré até é, mas centopeia não. Lampreia, opa, rãs e cetáceos, isso aí. A lampreia, ela é um cordato, tá? A rã também é, porque ela é um anfíbio. O cetáceo também é. O que é um cetáceo? São as baleias, tá? Então seria a letra C essa questão aqui. Lula, minhoca. Minhoca não, porque é um anelídeo, não é um cordato. Mexilhão, tartarugas. Mexilhão também não é, tá? Então tá aí. Seria essa letra C aqui. Beleza. Feito essa introdução, vamos que vamos aqui falar um pouquinho dos peixes, tá certo? Olha só, jovem. Os peixes... Então, os peixes você tem do tipo agnato ou ciclostomados, tá? Que são os peixes primitivos aqui, sem mandíbula. Que é o caso aqui desse cara aqui, que é a lampreia, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Calma. É isso mesmo. A lampreia, ela estaria aqui, ó, tá? Ela não tem mandíbula, tá certo? Então, seria isso mesmo. Então, tá aí a lampreia. Só queria me certificar se é a lampreia. Beleza, então, peixe primitivo sem mandíbula. Tá aí o agnato. Agnato, A é um prefixo de negação e gnato quer dizer mandíbula, tá? Então, o resto dos peixes é também chamado de gnatostomados, porque gnato quer dizer que eles têm mandíbula. Isso aí. Então, você tem os agnatos, que são os peixes sem mandíbulas, né? E você tem peixe com mandíbula, tá? Ponto.
É isso, os peixes são divididos em com e sem mandíbula. Tem mandíbula? Tem, só que ele ainda pode ser de outros dois tipos. Ó. Então, são os gnatostomados, tá? Você pode ter os condrictes, que são os tubarões e raias, cujo endoesqueleto é de cartilagem, ok? Então, tá aqui os condrictes. Ele tem as fendas branquiaisinhas, tá? A mandíbulazinha dele tá aqui. Mandíbula superior e uma inferior, tá? As nadadeiras, etc e tal. Beleza. E aí você tem os peixes osteites, tá? Os osteites são os peixes ósseos, ok? Então, peixe é dividido em com e sem mandíbula. Os com mandíbula são divididos ainda naqueles que têm um endoesqueleto de cartilagem, que são os tubarões, raia, quimera. E você tem os peixes ósseos, tá? Os peixes cujo endoesqueleto é de osso, tá? E aí tá aqui, ó. E aí nós temos a parte interna, nós temos uma bexiga natatória, isso é outra coisa importante que você tem em alguns peixes, nos tubarões não tem isso aqui. E tá aí, você tem as fendazinhas, né, as brânquias, ok? Beleza. Outro ponto aqui legal da gente ressaltar é que nesses caras, nos peixes, nós temos a reprodução que é sexuada e é ovípara, tá? Eles botam ovos. O ovo não é um ovo com uma casca dura como nós conhecemos, isso é coisa dos amniotas que nós vamos ver lá na frente. As fêmeas expulsam os óvulos na água e depois os machos liberam seus espermatozoides sobre eles, tá? Tá faltando um monte de acento aqui. As espécies de mar alto produzem enormes quantidades de ovos, pois a maioria não sobrevive. Então, olha que legal. Nós não temos aqui uma fecundação interna. A fecundação ela é do tipo externa. A fêmea joga seus óvulos, os espermatozoides são jogados também na água e lá eles se encontram e seja o que Deus quiser. Tá? E eles produzem muito ovo, tá? Porque a maioria não vai sobreviver. Então existem espécies hermafroditas e com fecundação interna. Existe, tá? Alguns vão fazer a fecundação interna, mas muitos vão fazer a fecundação externa. Muitos migram para desovar e algumas espécies passam por mudanças de sexo, exatamente. Alguns podem fazer esse intercâmbio de sexo ao longo da sua vida, tá? Beleza. Então, aqui um quadro comparatório de peixes ósseos e cartilaginosos. Né? Escama, por exemplo. Os peixes ósseos eles têm escamas circulares e achatadas. Já os cartilaginosos eles têm dentículos dérmicos, que é uma escama na forma de placa, que é o caso dos tubarões. A boca anterior, na frente do corpo. E aqui a boca dos cartilaginosos é ventral, tá? Fica no ventre ali, com fileiras de dentes. Fica embaixo, tá certo? Tubarão, a boca fica embaixo, no ventre. Brânquias, protegidas pelo opérculo. O que é o opérculo, jovem? O opérculo é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tá aqui, ó. O opérculozinho é aquela borda, tá? Que vai recobrir as brânquias, tá certo? Do peixe. Então você tira aquela estrutura e você vê a brânquia do peixe ali. Tá vendo que a boca é aqui na frente, ó, dos peixes ósseos? Então é isso, tá? Protegida pelo opérculo. E aqui nos cartilaginosos não tem ausente de opérculos, tá? Exceto as quimeras possuem um opérculozinho, mas o tubarão não tem opérculo, não é aquela estrutura que vai revestir as fendas ali, as brânquias, tá? Fecundação externa. Dos cartilaginosos, a fecundação é interna. Então você vai ter tchutchu entre os tubarões aqui, entre as raias e as quimeras, tá? Eles vão fazer a fecundação internamente. Fecundação externa é onde aquela que a peixe fêmea joga os óvulos, o peixe macho joga os espermatozoides e ali, seja o que Deus quiser, se encontra na água. Aqui a interna é a legal, né? Aquelas que eles se encontram e fazem amor. Intestino termina no ânus, termina na cloaca. O que é a cloaca? Cloaca é por onde você tem a posição de ovos, fezes, etc. Sai tudo por um buraco só. É diferente do ânus que sai só o cocô, tá? Bexiga natatória é presente, você tem aquela bexiga natatória nos peixes ósseos e nos peixes cartilaginosos você não tem, tá? Bexiga natatória auxilia o peixe a boiar, tá? Válvula espiral ausente e é presente aqui nos peixes cartilaginosos. Exemplo, dourado, pacu, pintado. E aqui você tem tubarão, quimera, raia, cação,
tá? Todos eles são peixes cartilaginosos, ok. Uma curiosidade sobre os peixes, tá? Peixes não dormem, eles apenas alternam o estado de vigília e repouso. Já parou para pensar nisso? Como é que o peixe dorme? Tá? Então ele não dorme, tá? O período de repouso consiste no aparente estado de imobilidade. Então ele fica lá paradão, ele está descansando. Que os peixes mantêm o equilíbrio por meio de movimento bem lento. Então ele fica em slow motion ali, tá? Como não tem pálpebra, seus olhos ficam sempre abertos. E alguns peixes se deitam no fundo do mar ou no rio, enquanto os menores se escondem em buracos para não ser comido, enquanto eles estão descansando, tá? E olha só, vamos de questão. Sobre os vertebrados, assinale a única frase correta. Todo vertebrado apresenta esqueleto ósseo. Não é verdade. Alguns, eles vão ter ali esqueleto cartilaginoso, tá certo? Todo vertebrado é homeotérmico. Homeotérmico quer dizer que a temperatura interna dele não muda. Não é verdade também. Nós temos vertebrados pecilotérmicos, que muda conforme o clima muda, que é o caso dos répteis, por exemplo. Todo vertebrado apresenta tubo digestivo completo. Opa, né? Parece que é isso. É ou não é? Vamos deixar ela aqui. Todo vertebrado respira por pulmões. Não. Alguns vertebrados eles vão respirar por brânquias. Todo vertebrado tem uma circulação dupla. O que é uma circulação dupla, meu querido? Circulação dupla é quando você tem um coração com cavidades, um lado direito e um esquerdo. Um lado recebe o sangue venoso e o outro o sangue arterial. Aí isso é uma circulação dupla, onde você não tem a mistura dos dois sangues. Nem todos são assim. Os peixes, por exemplo, têm uma circulação simples. O sangue arterial e o venoso eles estão misturados, tá? Então, essa seria a questão. Ó. Todo vertebrado apresenta um tubo digestivo completo, com uma boca e com um ânus, tá certo? Beleza. Ainda, os peixes são animais pecilotérmicos. Essa afirmativa é correta. Pecilotérmico quer dizer que a temperatura interna do corpo do peixe ele varia conforme a temperatura do meio, tá? Essa alternativa é correta e significa dizer que nesses animais a temperatura corporal varia quando o ambiente acabou. É essa mesmo, ó. Não tem nem o que ver o resto. Vamos ver só por desencargo de consciência. Incorreta e significa dizer que esses animais possuem respiração pulmonar. Nem tem a ver respiração pulmonar com o termo pecilotérmico. Correta significa dizer que esses animais apresentam respiração branquial. De novo, a respiração não tem a ver com o termo pecilotérmico. Térmico vem de temperatura. Pecilo quer dizer que ele está variando em questão em função do ambiente. Correta significa dizer que nesses animais a temperatura corporal não varia em relação ao ambiente, varia. Incorreta significa dizer que nesses animais a temperatura corporal varia quando o ambiente. Não, então não está incorreta, né? Tá correta significa dizer que nesses animais a temperatura corporal varia com o ambiente. Letra A. E aqui, para fechar a parte dos peixes, o princípio da capacidade de submersão dos submarinos é o mesmo presente na bexiga natatória de alguns peixes, peixes ósseos que vão ter a bexiga natatória, tá? Indique qual alternativa explica corretamente este funcionamento. Quando a bexiga natatória se enche de ar, o peixe fica menos denso do que a água e sobe até a superfície. Essa também está a correta. Essa seria a alternativa correta. E é assim que funciona a bexiga natatória. Ela se enche de ar e o peixe fica menos denso do que a água e sobe até a superfície. Então, essa bexiga natatória aqui é o que auxilia o peixe, tá, a boiar. Encheu de ar, fica menos denso que a água, ele sobe à superfície. Lá ele esvazia, ele consegue nadar até o fundo. Então, para que não gaste tanta energia, ele tem essa bexiga natatória. De novo, só quem tem essa bexiga natatória são os peixes ósseos. Os tubarões não têm. Muito bem. Aqui fechou. Vamos que vamos. Anfíbios. Então, o que são os anfíbios, meu povo? Anfíbios são representados por cerca de 6.150 espécies em 3 clados, tá? 3 grandes grupos aí. Que são as salamandras, o clado Urodela, com caudas, tá? As rãs, que é o clado Anura, que não tem cauda, e as cecílias, que é o clado Apoda, sem patas. Cecílias parecem aquelas cobras, tá? Mas é a chamada cobra cega, a cecília. Beleza. Olha só, então tá aqui, tá? O grupo, a ordem Urodela, que são as salamandras, tá? Retém as caudas quando você tem adultos aqui.
Ah, mas é um lagarto isso aqui, professor? Não, não é lagarto, isso é um anfíbio. Anfíbio e lagarto são diferentes, os lagartos são répteis. Aqui nós estamos falando de anfíbios e as diferenças são bastante marcantes, nós vamos ver, tá? Aqui nós temos as rãs, tá? A ordem Anura. Os anuros, como esse sapo também, rãs e sapos são da ordem Anura. Não tem cauda quando adulto, tá? E aqui está a Cecília, ó, a ordem Apoda. Os ápodes. Ápode quer dizer sem pés, tá? São anfíbios que geralmente cavam tocas e não tem patas, não tem pés. Ápoda. A, que é um prefixo de negação, e pode é pé, tá certo? Beleza. A maioria dos anfíbios é encontrada em habitat úmidos, como pântano, florestas fluviais. Mesmo aqueles adaptados a habitats mais secos, passam a maior parte do tempo em tocas ou sob folhas úmidas. Tá aqui. Importante, os anfíbios. Vamos ver algumas características mais aqui dos anfíbios. Respiração dos anfíbios. Ela pode ser do tipo cutânea. Cutânea quer dizer que a respiração dele é pela pele. Por isso que é uma malvadeza muito grande jogar sal na pele de um sapo, tá? Porque ele faz essa respiração cutânea, que é pela pele. Tá? Pode ser pulmonar também, então ele vai ter esses dois tipos de respiração, cutânea e pulmonar. A diferença para um réptil é que ele não tem respiração cutânea, é um réptil. Tá? A pele não é úmida o bastante nos répteis, aqui nós temos uma pele úmida, certo? Tem a respiração bucofaríngea e também uma respiração branquial somente nos girinos. Girino seria aquela fase larval de um anfíbio, ok? Você tem pálpebras nos olhinhos, tá? Você tem uma membrana timpânica. Eles são tetrápodes, ok? Porque eles têm 4 membros aqui que são usados para locomoção. Alguns vão ter glândula de veneno, outros não. Você tem alguns anuros aí que tem um veneno muito forte. Geralmente são aqueles anuros com uma cor muito chamativa, tá? E você vai ter glândulas de muco espalhado pela pele desse indivíduo, tá certo? Então você tem os orodelos, né, que são os com caudas, por exemplo, salamandras, tá, que parece um lagarto, mas não é lagarto, cuidado. Tá? Lagarto é um réptil, e aqui nós estamos falando de anfíbio. Anuro sem cauda, então você tem os sapos, rãs e pererecas. Olha a diferença aqui, ó, se você vê isso pelas patas, o que é um sapo, o que é uma rã, uma perereca. A rã, você tem essas membranas interdigitais, o sapo não tem, e a perereca, você tem essas ventosazinhas aqui, ó, na pata dela, tá? Geralmente a perereca é aquela que gruda nas paredes e tal. Se vê alguém grudado na parede, é uma perereca, tá? Ápodas, que são sem patas, são as cecílias ou cobras cegas, tá? Reprodução desses caras são dioicos. Dioico quer dizer que você tem um macho e você tem uma fêmea, com sexos separados. Você não tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Tem um ritual de acasalamento, tá? Um corte, o amplexo, que é um abraço que eles dão. Você tem o sapo que faz o coachar dele para atrair a fêmea, tá? A fecundação é externa, é na água. Então, geralmente você tem um abraço. Nesse abraço, faz com que a fêmea libere os seus óvulos e os espermatozoides são liberados também pelo macho e lá na água eles se encontram. Então a fecundação não é externa, apesar do abraço, tá? São ovolíparos, tá? E o desenvolvimento é indireto. Tá? Você tem um girinozinho ali antes, tá? Muito bem. Olha só. Esse ovolíparo aqui quer dizer que se forma um ovo de uma casca, uma películazinha ali dentro da água, mas é por um momento muito breve, tá certo? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, veja. Então nós temos um adulto, ele encontra a fêmea, eles se abraçam, tá? Que é aquele amplexo, tem a corte e tal. Eles se abraçam. Os adultos eliminam gametas na água, espermatozoide e o óvulo. Eles se encontram, formam essa cápsula gelatinosa, tá? Que é o seu ovo. O embrião no interior da cápsula gelatinosa, após 84 horas de fecundação, ele começa a se desenvolver. E aí você, depois desse tempo, você tem a eclosão num girino, tá? E aí você tem o girinozinho aqui, ó, com suas brânquias. Por isso que você tem respiração branquial também nos anfíbios. O girino recém-eclodido vive preso à vegetação aquática,
ou a parede de tanques, através de discos adesivos na região anterior do corpo. Tá? Então, tá aqui, ó. Depois aparecem os membros posteriores, mais ou menos 2 meses e meio, tá? Aparecem os membros anteriores, depois de 3 meses, mais ou menos. Anterior são os da frente, posterior são os de trás. E aí você vai tendo a metamorfose. Depois de 3 meses, mais ou menos, ele vai assumindo, tá? Vai perdendo as brânquiazinhas aqui e vai migrando aqui para a terra, tá? Vai tendo respiração pulmonar e cutânea e não mais respiração branquial. Muito bem. E aí, tá aqui mais uma vez, né? O girino é um herbívoro aquático com uma cauda similar dos peixes e brânquias internas, tá? Durante a metamorfose, as brânquias e a cauda são reabsorvidas, exato, ele perde essa cauda importante, tá? Que eu não falei ali antes. São reabsorvidas e as pernas locomotoras vão se desenvolver. A rã adulta viverá no ambiente terrestre. Tá? Então, os adultos retornam à água para acasalar. O macho segura a fêmea e a estimula a liberar os ovos. Os ovos são depositados e fertilizados na água. Eles possuem uma cobertura gelatinosa, mas não têm casca e secariam no ar. Então, por isso que há uma dependência muito importante aqui dos anfíbios na água. Anfíbio, essa palavra anfíbio quer dizer que tem vida dupla, tá? Por isso que ele vive na água e vive na terra. Então, na água quer dizer que ele vive até determinado tempo da sua vida, respirando por brânquias e tudo mais, parecendo um peixezinho. Muito bem? Olha só. E vamos de questão, tá? Em abril de 2003, frequentadores da praia de Joatinga, no Rio de Janeiro, mataram a pauladas um tubarão-mangona. As espécies animais causam medo, repulso ou estão associadas à superstição, são inapelavelmente sentenciadas à morte. Cobra, aranha, morcego, escorpião, arraia, marimbondo, sapo, lagarto, gambá e, claro, tubarões morrem às dezenas porque falta à população um nível mínimo de conhecimento sobre tais animais, seu comportamento, seu papel na cadeia alimentar e nos ecossistemas. Ora, as arraias pertencem ao mesmo grupo taxonômico dos tubarões. Que grupo é esse? Dê uma característica que permite agrupar esses animais. Que grupo é esse, meu povo? São os condrictes. Eles são peixes condrictes, cujo endoesqueleto interno é de cartilagem, tá? Então é isso. Sapos e lagartos pertencem a classes distintas de vertebrados. Dê uma característica que permite diferenciar as duas classes. O sapo, ele é um anfíbio, enquanto que o lagarto, ele é um réptil. Exatamente, possuem classes distintas. Tá? A característica que faz com que a gente diferencie os dois é, primeiro, que o sapo ele vai ter uma respiração cutânea, enquanto que o lagarto, a respiração é somente pulmonar. Tá? Outro ponto importante, a pele do lagarto é seca, ele não faz troca com o meio por meio da sua pele, não tem uma pele úmida como o sapo. Outro ponto, o lagarto, ele é um amniota, ele tem um ovo com a casca dura e isso permitiu com que os lagartos, os répteis no geral, eles conquistassem o meio terrestre de uma forma definitiva, enquanto os sapos não, tá? Então, essas são as características distintivas aí das duas classes, as principais, tá? Os ovos amniotas. Muito bem? O esquema a seguir representa a fase de desenvolvimento de um anfíbio anuro. Então tá os ovos, o girinozinho vai perdendo a cauda e tá aqui o adulto. Sobre esse processo, analisa as seguintes afirmativas. Na fase larval, a respiração é cutânea e na fase adulta é branquial. Não, é o contrário, né? Na fase larval, a respiração é branquial. Na fase larval, o principal excreta nitrogenado é a amônia e na adulta é a ureia. Ora. Isso aqui faz sentido, tá? Embora a gente não falou de excretas nitrogenadas, etc. Na fase larval você tem excreção de amônia, porque a amônia ela precisa de água para ser dissolvida. E na fase adulta você tem excreção de ureia, tá? Adulto ele é um ureotélico, enquanto o larval é um amoniotélico. Ele excreta o nitrogênio na forma de amônia ou ureia, tá? Depende da fase que ele está. Nós, humanos, por exemplo, excretamos o nitrogênio, que nós não usamos mais, que é metabolizado nas proteínas na forma de ureia. Portanto, nós somos ureotélicos. As aves na forma de ácido úrico, os peixes na forma de amônia, porque a amônia ela precisa de água para ser dissolvida, tá? Os ovos possuem casca impermeável para evitar a dessecação. Ora,
Não é verdade, nós estamos falando aqui de anfíbio. Ele não possui uma casca impermeável para evitar dessecação. Ele está dentro da água, né? E dentro da água ali já não vai ter dessecação, porque ele depende da água para procriar. Você não vai ver um anuro desse aqui sobrevivendo no deserto, tá certo? Na cadeia alimentar, o girino geralmente é considerado um consumidor primário, o adulto consumidor secundário. Consumidor primário é aquele que se alimenta de um produtor. Produtor são as algas ou as plantas, tá? Então, o girino realmente é um consumidor primário. O adulto, ele é um consumidor secundário, porque ele vai comer insetos, por exemplo, tá certo? Então, essa aqui está correta, essa aqui está errada, essa aqui está certa também. Então, é a 2 e a 4 que está correta, tá? Vamos ver aqui, seria a letra C, ó, 2 e a 4. Muito bem. Dos animais abaixo relacionados que apresentam no decorrer do desenvolvimento do seu ciclo biológico respiração branquial, cutânea e pulmonar são. Então, no meio do seu ciclo, ele vai ter tanto respiração branquial pelas brânquias, cutânea pela pele e pulmonar pelos pulmões são quem? Planárias e as rãs. Planária não tem pulmão, né, meu filho? Não, não faz sentido. As lulas e água-viva, lula também não tem pulmão, né? Vamos pensar no pulmão, que é a parte mais fácil para a gente identificar algum erro aqui, ó. As salamandras e os sapos, opa, faz sentido, né? A outra aqui tá errado, ó. As minhocas e os lagartos, não, minhoca não. Salamandra e sapo, eles são anfíbios. E como um bom anfíbio, eles vão ter uma fase larval, cuja respiração é branquial, e adulto ele vai respirar pela pele e por pulmões. Então, salamandras e sapos. Isso aqui é só para saber se você sabe o que é um anfíbio e as suas características básicas, tá certo? E aí, para fechar aqui a parte de anfíbios, segundo crenças populares, é muito perigoso se aproximar ao tocar em sapos comuns, devido ao veneno que produzem. Esse medo não tem fundamento, porque o veneno precisa ser lançado diretamente nos olhos da pessoa para fazer efeito. Não, isso aqui é mais mito do que verdade, tá? Não tem que ser lançado no olho e ele também não lança no olho. Tem fundamento, uma vez que os sapos conseguem injetar veneno quando mordem as pessoas. Alguém já viu um sapo morder outra pessoa? Eu nunca vi. Não tem fundamento, pois é preciso que a pele do sapo entre em contato com a mucosa da pessoa para que o veneno seja transferido. Exatamente isso, tá? Não tem fundamento você só tocar em sapo, porque você tem que ter a contato da mucosa da tua pele. O que é a mucosa? É a parte interna da tua boca, tá? Ou do teu olho, com o veneno do sapo, para que o veneno seja transferido. Aqui, tem fundamento, pois quando ameaçados, os sapos podem utilizar seus esporões, Ave Maria, nem vou continuar a leitura. Não tem fundamento, pois apenas espécies de sapos com cores muito vivas produzem veneno, tá? Não. Você tem venenos de vários tipos, tá? E os de cores muito vivas produzem os venenos mais perigosos, certo? Isso aí, fechou aqui, anfíbio. Deixa eu só, vamos para réptil e com isso a gente finaliza essa aula, tá? E aí, aves e mamíferos fica para depois. O que são os répteis, meu jovem? Os répteis, eles conquistam definitivamente o meio terrestre, tá? São os caras aí de pele impermeável, tá? E eles são também chamados de amniotas, tá? Mas não são só os répteis que são amniotas. Os amniotas é um grupo de tetrápodes 4 pés, tá? Cujos membros atuais são os répteis, incluindo as aves também, que depois a gente vai discutir, tá? E os mamíferos. Durante sua evolução, os amniotas adquiriram muitas novas adaptações para a vida no ambiente terrestre. Uma dessas adaptações é esse cara aqui, ó, um ovo com uma casca dura, tá? Uma casca dura, uma cavidade que a gente chama de amniota, tá? É uma cavidade amniótica com líquido amniótico, tá? O que é esse amnion? Amnion protege o embrião em uma cavidade preenchida de líquido que amortece choque mecânico. Então é para isso que serve o amnion, tá? Amortecer choques mecânicos. Aqui está o embriãozinho, ó. E aí você tem também um saco vitelínico que contém gema, uma reserva de nutrientes, outros nutrientes armazenados no albúmen, que é a clara desse ovo, tá? E também você vai ter uma outra
estrutura aqui, que é o alantoide. É um saco de armazenamento de certos resíduos metabólicos produzidos pelo embrião. Então, esses resíduos que devem ser descartados, eles são armazenados nesse saco aqui, que é o alantoide. E o córeo, que é a membrana, o córeo e a membrana alantoide trocam gases entre o embrião e o ar, tá? Para que chegue oxigênio ali com o embrião. Então você tem uma casca dura e esse ovo permite com que os répteis eles não dependam mais da água para a sua reprodução, tá? E aqui, ó, veja, os embriões dos répteis e mamíferos formam 4 membranas extraordinárias, o alantoide, extraembrionárias, não extraordinárias, que é extraordinária também, né? Córeo, âmnio e saco vitelínico. Esse diagrama mostra essas membranas, tá? Que a gente discutiu aqui. Aí veja, outra coisa importante que é interessante a gente ressaltar é que você tem alguns tipos de animais que usam o ovo, tá? Que quando você tem o ovo e que tem tipos de desenvolvimento, tá? Você tem animais sem ovo, que são os vivíparos, tá? Ou o ovo é muito pequeno, certo? É quando você tem fusão de óvulo e espermatozoide, ali forma um ovo, ou zigoto, que a gente chama. Então é muito pequeno, tá? E pobre em substâncias nutritivas. O embrião desenvolve-se no interior do organismo, então são os vivíparos, nós somos vivíparos, os gatos, cachorro, a vaca, etc e tal, são vivíparos. Então é no interior do organismo materno, tá? E o organismo materno que vai fornecer os nutrientes, tá? Através do sangue de que ele necessita. Aí você tem os ovíparos. Ovíparos, o ovo, por exemplo, das aves é o maior e possui grandes quantidades de reserva alimentar. O embrião desenvolve-se a custo de reservas alimentares do ovo no exterior do organismo materno. Não fica com ela, tá? Esse ovo não fica com a galinha. Então você tem os ovíparos. Só que você não tem só os ovíparos, você tem os ovovivíparos. O que é o ovovivíparo? Qual a diferença? Os animais cujo embrião se desenvolve a custo de reserva nutritiva do ovo, você tem um ovo com casca e tudo, só que esse ovo fica dentro do organismo materno. Por exemplo, as serpentes, tá? Algumas serpentes são ovovivípara. Então, o nascimento de víboras aqui, ela só põe esses ovos, a ovoposição, só quando você tem um grande desenvolvimento já dos filhotinhos. E aí é quando os filhotes já estão prontos para romper esse ovo por si e ganhar o mundo, tá? Beleza. Quais são as características gerais dos répteis? Tetrápodes têm 4 pés, gnatostomados, porque eles têm mandíbula, tá? Ectotérmicos, porque eles não regulam a temperatura interna, a temperatura deles é regulada pelo ambiente que eles estão. Tá? Você tem os alexos embrionários, que é o saco vitelínico, o âmnio, o córeo e o alantoide, que é tudo esses componentes do ovo. São os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente a terra firme, tá? Conquista definitiva do meio terrestre, o meio aquático favorece a locomoção e a alimentação de muitas espécies, só que eles não dependem mais do meio aquático para a sua reprodução, ok? Beleza. Então, você tem o jacaré, que ele vive ali, né, um réptil, etc e tal. Você tem as tartarugas, só que não são dependentes, tá, do meio aquático para reproduzir. Adaptações evolutivas. Pele impermeável, queratinizada. Queratina evita desidratação. Por isso que eles se dão bem no meio terrestre. Excreção de ácido úrico, pouco tóxico, requer menos água na sua eliminação, assim como as aves também. Eles possuem pulmões, tá? A respiração não é mais cutânea e também não mais branquial, porque não vai ter girinos ali, tá? Fecundação é interna. Aqui sim há tchutchu, há amor, há tete a tete, há o olho no olho, Exato, você já entendeu. Ovo grande e com casca, proteção e nutrição do embrião, tá? Isso é bastante importante. Ovo grande com casca que vai proteger e nutrir esse embrião. E aí nós temos alguns revestimentos desses répteis. Por exemplo, os quelônios aqui eles vão ter placas ósseas, é de osso, tá? Isso aqui, ó, essa carapuça. Os crocodilianos eles vão ter placas córneas, essas placas maiores aqui, ó. Enquanto que os ofídeos, né, as serpentes, elas vão ter essas escamas epidérmicas, tá? Beleza? E aí nós temos esses 4 grupos
de répteis que eu falei. São os quelônios, crocodilianos, os escamados e os lacertídeos, tá? Lacertídeos e os ofídeos também, então são 5, ok? Vamos lá. Quelônios são as tartarugas, jabutis e os cágados. Tem o corpo recoberto por 2 carapaças, uma carapaça em cima, a dorsal, e na parte inferior, tá? Que embaixo ali vai ter outra carapaça, tá? E aqui, ó, nós temos esses caras, ó, os quelônios. O cágado, por exemplo, você tem o jabuti, você tem uma carapaça diferente do jabuti. A pata do jabuti também é diferente da do cágado, tá? São espécies diferentes de quelônios. Você tem a tartaruga de água doce e a tartaruga marinha. A tartaruga marinha, ela não tem uma pata com dedos ali, tá? Ela tem uma nadadeira, tá certo? Isso é uma tartaruga marinha. Muito bem. Depois você vai ter os crocodilianos, que são os crocodilos, jacarés, corpo alongado e recoberto por placas córneas, 4 membros que são usados para locomoção terrestre e aquática. Dentro dos crocodilianos você tem os aligatorídeos, tá? Apenas dentes superiores são visíveis quando fecha a boca. Olha só, você tem esses, ele mostra os dentes quando fecha a boca, tá? Que são os aligatorídeos. Aligatorídeos são os nossos queridos jacarés, tá? Ou não tão queridos assim. Você tem os crocodilídeos, que esse sim é os crocodilos raiz, os caras lá dos Estados Unidos e tal, e Canadá, ali e na Austrália, né? Você encontra os crocodilos mesmo, não é jacaré, é o crocodilão, aquele bitelo. Pode-se ver os dentes superiores e inferiores quando ele fecha a boca. Então o bicho fecha a boca, dá para ver todos os dentes, os de cima e os de baixo. Enquanto no jacaré, você só vê os dentes de cima, tá? Então essa é a diferença. Você tem também os gavialídeos, que é esse cara esquisitaço aqui, ó. Quando fecha a boca, a maioria dos dentes são visíveis, mas o bico é mais fino e tal, então é outro grupo aqui, tá? De crocodilianos. Você tem os escamados, que são os lagartos e as serpentes, tá? Esses animais têm a pele recoberta por escama e divide-se em 2 grupos, lacertídeos e ofídeos, tá? São 4 mesmo, tá? Perdão aqui. O escamado ele se divide nos lacertídeos e ofídeos. Então são quelônios, crocodilianos, lacertídeos e ofídeos, tá? Bom, aqui os lacertídeos eles compreendem os lagartos, camaleões e a lagartixa, réptil de corpo alongado, cabeça curta e unida por um pequeno pescoço, e possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. São os lagartos, tá? Camaleão, lagartixa, todos eles são répteis. Lagartixa é um réptil, camaleão é um réptil, lagartos são répteis, tá? Ofídeos. E aí vem os ofídeos, né? Que são as serpentes ou cobras, répteis que não têm pernas. A grande maioria dos animais possuem glândulas que fabricam veneno. Tá? Uma serpente é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca. Os dentes têm um canal, então o dente desse cara tem um canalzinho ali, tá? Ou sulco, que comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. Se a gente olhar de perto, olha a química e a bioquímica de um veneno de cobra. Você tem muita coisa aqui nele, tá? Você tem várias enzimas, tá? Várias enzimas importantes, proteases, peptidases, catalases, etc. Você tem enzimas inibitórias, você tem também alguns desses venenos aqui, você tem que atuam na circulação ou alguns desses grupos vão dar hemorragia, eles vão romper os vasos sanguíneos, tá? Outros vão ter valor tóxico, neurotóxico, tá? Então você tem uma miríade aqui de coisa que no veneno dessas cobras, tá? Olhando aqui mais um pouquinho, tem um texto aqui que diz que as proteínas constituem de 90 a 95% do veneno, do peso seco de um veneno de cobra, e são responsáveis pela maioria dos seus efeitos biológicos. Entre centenas ou mesmo milhares de proteínas encontradas no veneno, existem toxinas, neurotoxinas em particular, bem como proteínas não tóxicas também, que podem ter propriedades farmacológicas, tá? Existe um universo disso aqui de pessoas que estudam o veneno de serpentes. Muitas enzimas, especialmente as hidrolíticas, tá?
Você tem algumas enzimas cujo peso molecular vai de 13 a 150 kilodaltons. Isso aqui é uma medida do tamanho de uma proteína, de uma enzima, tá? De uma proteína no caso, que a enzima é uma proteína, fazendo mais ou menos 80 a 90% do viperídeo e 25 a 70% dos venenos dos elapídeos. Acho que vão ser grupos de venenos, tá? Incluindo as hidrolases digestivas, as oxidase, fosfolipase, as procoagulantes de trombina, tá? Alguns fazem um coágulo muito feio, tá? Eu já vou mostrar para vocês. As que dão hemorragia, tá? Que danificam o endotélio vascular e vão dar hemorragia interna, que são as metaloproteinases. Então, você vai ter alguns polipeptídeos, toxinas de polipeptídeos, cujo tamanho é menor do que as outras ali, que tem citotoxina, cardiotoxina, tá? Neurotoxina pós-sináptica, tá certo? Que vai se ligar em receptores aqui de acetilcolina nas junções neuromuscular, e aí você vai ter problemas ali neurotóxicos. Aí você vai ter também alguns componentes de baixo peso molecular, incluindo metais, peptídeos, lipídios, nucleosídeos, carboidratos, aminos, oligopeptídeos, tá certo? Enfim, você tem muita coisa aqui, tá? No veneno aí das serpentes, tá certo? E aqui, olha só, só pra gente ver a forma de atuação, ó. Pegou sua cobrinha, vai extrair o veneno, né? Olha só, ali tá a presa dela, na presa dela ela tem uma canícula ali, um cano que vai ejetar o veneno. O veneno é coletado, é assim que se coleta o veneno de uma serpente. Tá? Ele é coletado ali num recipiente, olha só, sai as gotas. Coletou esse veneno, pegou e pingou esse veneno num cálice com sangue, sangue humano. Olha só o que vai acontecer, meu povo. Tchananã. Virou um grumo, tá? Você coagulou esse sangue. Então imagine isso na corrente sanguínea de uma pessoa. Ela vai morrer em pouco tempo, a depender se for aquele veneno ali que a gente estiver falando, tá? Muito bem. Então, considere alguns anexos embrionários listados a seguir e algumas suas funções. Amnion, evitar ressecamento. Alantoide, armazenar substâncias tóxicas e realizar troca gasosa com o meio. Saco vitelíneo, garantir o suprimento alimentar. Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica corretamente o grupo de animais que apresenta os embriões com os anexos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ora, aqui ficou fácil, né? A gente sabe que os ovos com essas estruturas aqui são aqueles dos répteis, por exemplo, tá? Vamos lá. Então, ele quer saber aqui, assinalar a alternativa que está corretamente relacionada aos animais que apresentam esses embriões com esse ovo aqui, ó, com essas estruturas. Vertebrados que efetuam a postura no ambiente terrestre. Opa, pronto, acabou, né? É isso mesmo, ó. Não tem nem que ver o resto, mas vamos ver o resto. Insetos, ixi, vamos parar por aí, né? Inseto não põe ovo com casca e super complexo, tá? Vertebrados com hábitos exclusivamente aquáticos, não, né? Os aquáticos ali, eles não precisam desse ovo aqui, tá certo? Insetos também não faz sentido, e anfíbios, né? Um anfíbio, o ovo dele é muito simples e ele vai jogar ali dentro da água, tá? Ele vai precisar da água para sua reprodução. Aqui, ó. Um grupo indígena do sudeste dos Estados Unidos, denominado Anasazi, tinha um animal vertebrado entre as divindades que cultuava. O desenho a seguir baseia-se na figura encontrada em seus objetos sagrados. Um estudante desejando identificar esse animal ficou na dúvida entre duas classes de vertebrados. Por isso solicitou ao professor informações quanto ao tipo de revestimento corporal ou quanto ao desenvolvimento embrionário do animal desenhado. Como a informação sobre o revestimento corporal permite distinguir entre duas classes? Ora, nós estamos falando aqui de duas classes. Você pode ter uma salamandra, que é um anfíbio, ou você pode ter lagartos, que são répteis. Então, como o revestimento corporal pode permitir a distinção das duas classes? Os anfíbios, a salamandra, por exemplo, você tem uma pele permeável e ela é glândula e cheia de muco, enquanto o lagarto, por exemplo, essa pele é impermeável, feita ali por placas de queratina, tá certo? Então, essa é a grande diferença, é assim que a gente diferencia o revestimento corporal.
Como a informação sobre desenvolvimento embrionário permite distinguir essas duas classes? Agora nós estamos falando de desenvolvimento embrionário. Da salamandra, que é um anfíbio, esse desenvolvimento vai acontecer na água, vai ter a formação de uma larva, tá? E aí você tem uma respiração branquial, depois ele vai para a terra, tá certo? Já no réptil nós temos um ovo com âmnion, córeo, alantoide, aquele ovo com a casca dura. Então essa seria a distinção embrionária entre os dois animais que poderia ter alguma dubiedade aqui, tá? Na sua classificação. Beleza? E para fechar a fatura, tá? A figura abaixo representa uma árvore filogenética do filo cordata. Cada retângulo entre os ramos representa o surgimento de novidades evolutivas compartilhadas por todos os grupos dos ramos acima dele. Então, cada retângulozinho desse vai ter uma novidade evolutiva e que vai ser compartilhada por todo mundo que está aqui para cima, tá? Então, aqui nós temos o 1, aí você tem o assídeas e anfioxos, lampreyas, tubarão, sardinhas e atum, sapo e perereca, salamandra, cobra, tartaruga, lagarto, crocodilo, sabiá, pinguim, rato, macaco, etc. Olha só que beleza. Vamos lá. Retângulo 1 indica, portanto, que todos os cordados apresentam caracteres em comum. Cite 2 desses caracteres. Exato. Né? Notocorda, tubo nervoso dorsal. Cito até 3, né? Nós sabemos já que nós temos fendas faringianas, tá? Então todos esses caras daqui para cima, ó, vão ter essas características em comum, tá? Cite uma novidade evolutiva que ocorreu no retângulo 2 e uma que ocorreu no retângulo 3. Explique por que cada uma dessas foi importante para a irradiação dos cordados. Vamos ver o que está acima aqui do retângulo 2, ó. Do retângulo 2 nós temos aqui os sapos, perereca, salamandra, cobra cega, ó. E no 3 nós vamos ter o que? Os répteis para cima, tá certo? No retângulo 2, o que surgiu no 2 aqui que nós não tínhamos antes nos peixes? O que os anfíbios têm que os peixes não têm? Essa é a pergunta, essa é a questão, tá? Os anfíbios, eles passam a viver um pouco porque mais na terra também, eles passam a ter uma relação com a terra. E outro ponto, eles passam a ter 4 membros, eles são tetrápodes, tá? Os anfíbios, eles vão ser tetrápodes, eles têm uns 4 membrozinhos ali, 2 membros anteriores e posteriores. Então seria essa a característica 2, ó, daqui para frente todo mundo vai ter, né? Esses membros, esses 4 membros. Mas e a cobra? A cobra tem os 4 membros, elas têm anexos não, ela tem vestígios desses membros. Então ela perdeu esses membros, tá? Ela não tem a pata da frente e as de trás ali, mas tem ali uma estrutura dentro delas que sugere que elas evoluíram, tá? Dos lagartos, e ela perdeu esses membros, tá? E aí a 3, ó. O que tem na 3 que não tinha antes? A 3 seria os ovos amnióticos, tá? Aqui a pele impermeável, né? Mas seria os ovos amnióticos que é compartilhado aqui pelo resto, tá certo? Rato, macaco, etc. não são ovíparos, né? Eles são vivíparos, mas você tem o surgimento aqui dos ovos amnióticos que é compartilhado para esses caras aqui, ó. Já que você tem um outro ramo, tá? É isso, jovens. Por hoje era isso, e aí a gente se vê. Beleza, tchau, tchau.